Oitavo dia da campanha Luz em meio às trevas, Daniel capítulo 8. Daniel tem de novo uma visão e a Bíblia diz no versículo 15: enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem e ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai: Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Daniel havia visto um carneiro e um bode voando e eles colidiam um contra o outro. Então, no versículo 15, a Bíblia relata que ele estava tentando entender tudo o que aquilo significava. Mas então aparece um anjo diante dele e ele ouve uma voz que diz Gabriel, e nós sabemos que Gabriel é um anjo do Senhor, é o mesmo que aparece ali para Maria, anunciando o nome de Jesus, e a voz diz Gabriel, dê ao homem o significado desta visão. Daniel teve a visão e estava tentando entendê-la, mas para que ele entendesse foi necessário que um anjo lhe explicasse, porque existem coisas que só o céu pode explicar. Existem respostas que só o céu podem dar. Às vezes, existem histórias de pessoas que perderam um ente querido, um familiar, uma mãe, um pai, um bebê, e as pessoas se perguntam, por que, Senhor? Como isso aconteceu? Para quê? Qual é o motivo? E nós procuramos respostas aqui na terra, e nós até indagamos e questionamos o Senhor, mas a grande verdade, meus irmãos, é que existem coisas que nós só vamos entender no céu, que nós só vamos entender quando tivermos um encontro com o próprio Deus. Você está me entendendo? Tem coisa que não adianta a gente querer ficar entendendo com a mente humana, porque só dá para entender com uma revelação divina e celestial. Amém? Então, há momentos da nossa vida em que nós não somos chamados para entender algo, mas nós somos chamados para crer no Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E independente do que aconteça, nós precisamos manter a nossa fé firme, no firme fundamento de que Ele é bom, de que Ele está no controle de todas as coisas, de que Ele nos ama, de que Ele cuida de nós, ainda que as circunstâncias não apontem para isso. Esta é a grande verdade, porque o nosso Deus é imutável. Então, no versículo 17, a Bíblia diz, quando ele se aproximou de mim, ou seja, o anjo se aproximou de Daniel, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse, filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Amós capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará nada sem antes avisar aos seus servos, os profetas. Tudo o que Deus vai fazer, Ele avisa antes para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas, para mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Versículo 18, enquanto Ele falava comigo, eu com o rosto em terra perdi os sentidos. Então Ele tocou em mim e me pôs de pé. Quando Daniel foi visitado pelo anjo, ele cai, ele perde as forças, ele perde os sentidos. Quando João, no livro de Apocalipse, vê o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele cai como morto. Mas ali no livro de Apocalipse, Jesus apenas toca nele e ele volta à vida. Aqui o anjo toca em Daniel e Daniel se põe em pé. O que eu aprendo com isso? Há momentos que o corpo humano não suporta tamanha revelação do céu. Quando Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele caiu no chão, ficou cego 3 dias. O corpo humano dele não aguentou aquela revelação, aquela epifania, aquele encontro com Jesus que ele teve. A mesma coisa João, a mesma coisa aqui Daniel. Existem momentos que nós temos um encontro tão forte, tão poderoso com o céu, que o nosso corpo humano não aguenta. Eu tenho um testemunho pessoal que eu não vou entrar em detalhes, mas certa vez eu orei a madrugada toda e eu tive uma experiência muito forte com Deus. E no momento que eu acabei aquela oração, de um segundo para o outro, eu comecei a passar tão mal que eu precisei ir para o hospital. E quem me conhece sabe que eu só vou para o hospital em casos extremos. Mas o meu corpo humano não aguentou aquilo que o Senhor
depositou em mim naquela noite, a forma como o Senhor me encontrou naquela noite. O que eu aprendo com isso? O que eu quero dizer com isso? Que o nosso corpo humano, a nossa humanidade, a nossa carnalidade, ela é limitada. O céu está acima. O mundo espiritual é mais forte, é mais poderoso, é mais real do que o nosso. Então não se prenda a este mundo, não se prenda às coisas do mundo, não se prenda à sua humanidade. O nosso corpo um dia, se Jesus não voltar antes, ele tornará ao pó, como diz no livro de Gênesis. Nós morreremos nesta terra, o nosso corpo humano vai morrer, meus irmãos, mas a nossa alma, o nosso espírito, isso é eterno. E é aqui na terra onde nós definimos o nosso destino eterno, se céu ou se inferno. E isso será para sempre, o céu será para sempre, quem for para o inferno vai ser para sempre. A nossa humanidade, o nosso corpo humano, ele vai morrer, vai passar. Mas as coisas espirituais, essas são mais poderosas e essas são eternas. Então que a gente não ande por aquilo que a gente vê, mas que a gente ande por fé, que a gente não ande segundo as coisas dessa terra, da nossa carne humana, mas que a gente ande segundo as coisas do céu, segundo as coisas espirituais. A Bíblia diz que o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno, que nós andemos por aquilo que é eterno, por aquilo que é espiritual, por aquilo que é celestial, que vem do nosso Deus. Amém? Então, a Bíblia começa a dizer aqui mais uma vez sobre o reinado do anticristo. No versículo 14, a Bíblia diz: "E ele me disse, isso tudo levará 2.300 tardes e manhã, então o santuário será reconsagrado", né? E a Bíblia continua dizendo aqui sobre características que haverá no reinado do fim, no reinado do anticristo. Mas eu quero dizer aqui nesse versículo 14, a Bíblia declara que o reinado dele durará 2.300 tardes e manhã, né? A opressão do anticristo durará isso. Deus programou quando começa e quando termina o reinado do anticristo. Tudo está no controle de Deus. Então que nós possamos descansar na vitória, e a vitória é do Senhor, o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos e do seu povo. Amém? O anticristo aqui no versículo 25 vai enganar muitos e vai falar contra o príncipe dos príncipes, ou seja, o Senhor Jesus. Apesar disso, ele será destruído não pelo poder dos homens. Quem derrotará o mal, quem derrotará o diabo é o próprio Deus. Inclusive já está derrotado porque a sua derrota já foi decretada. Amém? Então, finalmente no versículo 27 a Bíblia diz: "Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias." Lembra que eu falei do corpo humano? "Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei." A vida continua, meus amigos. "Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana." Tem palavras que o Senhor nos dá hoje, que só fará sentido amanhã. Tem coisas que o céu nos entrega hoje, que só farão sentido no nosso dia de amanhã. Mas nem por isso nós devemos descartar essas palavras, essas revelações que descem do céu, porque tudo que Deus fala tem um propósito. Ainda que a gente não entenda, um dia fará sentido. Jesus disse isso em João capítulo 3, versículo 7. "Vocês não entendem o que eu faço hoje, amanhã vocês vão entender." João capítulo 3, versículo 12, Jesus disse: "Se eu vos falo das coisas da terra e vocês não entendem, como é que vocês querem entender das coisas celestiais?" As coisas celestiais estão além do nosso raciocínio, da nossa compreensão humana, porque nós somos limitados. Mas através do Espírito Santo de Deus, através de uma consagração, de uma busca, nós podemos sim entender e ter revelações maiores a respeito do céu. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, que os caminhos, os pensamentos, os planos, os juízos de Deus são maiores que os nossos, são melhores, estão além. Assim como o céu está acima da terra, os pensamentos e planos do Senhor estão acima do nosso. Romanos capítulo 11, versículo 34, a Bíblia vai dizer: "Quem entendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro?" A mente do Senhor está além da nossa, meus irmãos. Tem momento em que nós não conseguimos de fato entender o agir de Deus, mas que em todo momento nós possamos crer de que o nosso Deus é imutável, de que o nosso Deus é bom, de que o nosso Deus é um Pai de amor, é um amigo fiel.
Amém? É um justo juiz. É o advogado fiel, é o príncipe da paz, é o pai da eternidade, ele é o mesmo, do início ao fim. Amém? Ele é o mesmo, tá? Que nós possamos descansar nesta palavra, ainda que a gente não entenda hoje. Daniel não estava conseguindo entender a visão. Um dia nós entenderemos. Um dia fará sentido, mas que neste tempo nós possamos crer de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? E que nós paremos de buscar respostas na terra, mas que a gente comece a buscar respostas no céu, porque tem coisa que só o céu nos explica e tem coisa que só no céu nós entenderemos. Então viva uma vida fiel, viva uma vida santa e pura na presença de Deus, para que um dia você possa adentrar ao céu, viver ali para todo o sempre e receber todas as respostas que um dia você buscou em Deus. Amém?